de uma matéria do blog do São Paulo, do Alexandre Zanqueta. O São Paulo ainda planeja fazer 2 amistosos. Tô caguejando pra caramba também, né? São Paulo planeja fazer 2 amistosos aí, com possibilidade até dos amistosos ser abertos pro torcedor. O Tricolor ainda fará alguns jogos treinos também para manter o nível de competitividade. São Paulo não quer diminuir o nível de competitividade, precisa fazer amistosos, jogos treinos e etc. O São Paulo iria participar da Vitória Cup, né? Fechou o acordo no final do ano passado, foi anunciado, confirmaram que o São Paulo estaria na Vitória Cup, um torneio amistoso que vai acontecer no meio do ano, aconteceu no começo e acontece agora também no meio do ano, mas a participação do São Paulo foi cancelada. Segundo informações de bastidores, a organizadora do evento não cumpriu acordos comerciais que foram estabelecidos pelos clubes. Outras equipes sul-americanas também cancelaram sua participação na Vitória Cup. O elenco tricolor ganhará alguns dias de folga durante a pausa para a Copa do Mundo e depois vai voltar com tudo para se preparar para o restante da temporada. Já deve chegar aí, rapaziada, com reforços, tá? Deve ter essa mini pré-temporada já com alguns reforços chegando. São Paulo que vai se reforçar no mercado sim, mesmo sem dinheiro. E o Lucas Moura segue sua recuperação após uma grave lesão. O atleta iniciou nos últimos dias a fase de fisioterapia. Ele ficou alguns dias de repouso após fazer a cirurgia, né? O Lucas que rompeu o tendão do pé direito e está se recuperando. Na última semana ele respondeu aí algumas questões em relação ao processo de recuperação em seu Instagram. Ele disse o seguinte, abre aspas: "Hoje eu voltei ao hospital, tirei os pontos, está tudo certo, evoluindo bem, está cicatrizando bem, ainda não posso pisar no chão. Tenho que ficar 2 semanas com bota, mas já posso começar algumas coisinhas de fisioterapia", fecha aspas, mostrando aí a evolução em relação à sua recuperação, né? O prazo de recuperação da lesão de Lucas Moura é estimado entre 6 e 12 meses, mas cada corpo é um corpo, né? Cada corpo reage de uma maneira. Então pode ser que ele volte antes do prazo ou pode ser que ele volte depois do prazo também, não dá pra confirmar nada, tá? O Lucas tem contrato com o São Paulo até o final deste ano, tá? As negociações pela renovação foram paralisadas e devem ser retomadas após a Copa do Mundo, tá? Foi a pedido do Lucas Moura. Na verdade, a intenção era conversar durante a Copa do Mundo, mas por conta dessa lesão aí que aconteceu com o Lucas Moura, após ele voltar de uma outra lesão, o Lucas deve voltar a negociar apenas após a Copa do Mundo, tá, rapaziada? Fica a expectativa pela volta de Lucas Moura, né? A ver como ele vai voltar, se ele renova ou não, né? O desejo de Lucas Moura é renovar com o São Paulo, ele quer renovar, mas para isso ele quer ter a certeza de que poderá ser útil ao elenco, né? Que poderá ajudar o São Paulo em campo. Ele não quer só sentar no contrato e ficar ali de boa no banco ou no departamento médico, ele quer se sentir útil para o clube, até porque é São Paulino de coração e quer conquistar muitas coisas ainda pelo São Paulo. O São Paulo planeja renovar o contrato de Lucas por mais 2 temporadas, com possibilidade de renovação por mais uma, assim como fez com o Luciano, e deve fazer com o Caleri. A situação do Lucas não é nada simples, talvez ele nem volte neste ano, né? Então é uma discussão em relação à renovação que vai ser debatida depois, né? Se ele não voltar neste ano, o contrato vai ser estendido até ele se recuperar 100%, tá, rapaziada? E aí depois eles podem renovar por um período um pouco maior. Vamos para a próxima notícia. Rapaziada, a próxima notícia que eu tenho para passar para vocês é a respeito aí do Mike e do Arboleda, galera. Todo mundo já sabe que esses 2 jogadores são 2 jogadores problemáticos, né? O Arboleda, então, nem se fala. Vamos começar falando do Arboleda. O Arboleda aí que inclusive serviu de inspiração pro Mike, acredito eu, porque o Arboleda tava treinando separado, todo mundo já tava vendo o BO que o Arboleda tinha se envolvido, né? E o Mike foi e postou uma foto com o Arboleda aí, mano, totalmente fora de momento, né? Fora do time, o Mike mandou mal demais. O Arboleda, rapaziada, não vai para o Vitória e a diretoria do São Paulo está estressada com o Arboleda. Tá tão estressado que o Arboleda não vai ficar nem até domingo, galera. Não vai ficar. Já foi mandado embora para o Equador e foi avisado que ele precisa arrumar um clube até o final da Copa do Mundo, beleza? Ele não permanece no São Paulo e é óbvio que não ia permanecer, né? Pelo amor de Deus, o cara simplesmente pisou no São Paulo. Quem ele acha que é pra fazer uma coisa dessa, né?
E o outro é o Mike, rapaziada. O Mike, galera, não vai jogar mais pelo São Paulo também. Já foi adicionado ali a lista de empréstimo e também a lista de transferências. O Mike eu fico mais triste, galera, porque acredito que ele é um bom garoto ali, é bom jogador, acredito que tinha um futuro enorme pela frente, mas, né, tem uns e outros aí que não aproveitam a oportunidade que Deus dá. 18 anos de idade, galera, e eu já tive 18 anos de idade também, eu sei as oportunidades que o mundo te oferece, né? É bebida, gandaia, mulherada. E o Mike ali, infelizmente, acredito que tenha se perdido nesse caminho. Uma oportunidade incrível de ser um jogador do São Paulo Futebol Clube e acabou não aproveitando. Existem os rumores aí que ele, inclusive, chegou bêbado, né? No treinamento, e por isso que ele foi afastado. O Rui Costa também falou que o Mike estava sem comprometimento e agora ele foi colocado na lista de empréstimo, na lista de transferências. Tem vários jogadores desse jeito que tem muita qualidade. Quem aí lembra do Foguete? Lembra do Foguete? Aquele lateral direito da base do São Paulo. Toda a temporada nós falávamos, não, essa é a temporada do Foguete, essa é a temporada do Foguete. E não foi pra frente, mano. Outro caso aí foi o do Cicinho, galera. O Cicinho, pelo menos no São Paulo, jogou muita bola, foi campeão mundial, depois foi pro Real Madrid, foi pra Roma, mas lidou também com o problema do álcool, né, do vício em bebida, e ele poderia ter sido muito mais, não que ele não tenha sido, ele foi campeão mundial, foi pra Copa do Mundo, mas ele poderia ter alcançado níveis mais altos ainda se não fosse esse problema. E o Mike, infelizmente, 18 anos de idade, acabou se perdendo aí. Vamos ver qual vai ser o futuro desse jogador. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre essas duas situações e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, a próxima notícia que eu quero falar com vocês é a respeito da entrevista que o Rafinha deu essa semana aí. Eu tava internado essa semana, não consegui comentar com vocês aqui, mas eu queria repercutir sobre essa entrevista. Foi lá no canal de podcast do Igão e do Mítico, Pode Pá. Ele foi lá, né, foi convidado. Primeiro que já teve uma polêmica aí, porque ao invés de divulgar ele ali como diretor do São Paulo Futebol Clube, não, colocaram lá ex-jogador, campeão da Libertadores, e ele com a camisa do Flamengo. Já complica nisso aí, né, Rafinha? Pelo amor de Deus, você, mano, velho de bola, deveria saber um negócio desse, né? A torcida pegou no pé a respeito disso. E aí começaram a comentar lá sobre a carreira do Rafinha, mas chegou até o ponto que estavam comentando sobre a parte dele como diretor, galera. E ele simplesmente tirou dele da reta. Ele falou, rapaziada, eu não tenho poder de mandar ninguém embora e não tenho poder de contratar ninguém. Então ele serve pra quê, né, rapaziada? Você não tem poder pra nada. Foi um cargo que inventaram ali, é só no São Paulo que tem esse cargo. Cargo que era ocupado pelo Muricy, agora é ocupado pelo Rafinha. Só no São Paulo que tem esse cargo, é o cargo fantasma, né? Meu Deus do céu. Então acredito aí que não deveria existir esse cargo. E outra polêmica para a próxima notícia. Agora bora começar a falar sobre mercado da bola, rapaziada. Bora falar sobre o mercado da bola. Quero falar primeiramente aí sobre um clube europeu que chegou sondando um jogador da base do São Paulo que tá tendo oportunidades agora. Eu estou falando dele, do Osório, galera. Sim, o Osório foi titular na última partida. Tá indo bem, hein? Ele tá indo bem, tô gostando de ver esse moleque. Bom jogador esse Osório, hein, rapaziada? Tinha visto ele na copinha também, mas no profissional tá saindo bem. Caiu uma bomba no colo dele, né? Porque não tinha nenhum outro jogador. Caiu uma bomba no colo dele e ele tá dando conta do recado. Rapaziada, é o seguinte, o Real Betis, sim, o Real Betis da Espanha, o Real Betis que foi do Denilson Show, que é do Isco hoje em dia, do Antony hoje em dia, Real Betis está interessado na contratação do Osório. Vocês viram aí que o Antony veio, né, pro Morumbi nos últimos dias. Não sei não se não tem alguma coisa a ver ele ali pra conversar com o moleque, ó, vamos lá pro Real Betis, não sei o que. Mas o Real Betis está interessado na contratação do Osório e deve mandar uma proposta na janela agora do meio do ano. O São Paulo, é claro, não quer perder esse jogador, até porque o São Paulo não tem muitos zagueiros, né? Tem o Sabino, tá machucado, Alan Franco, Rafael Tolói, Arboleda foi embora, Dória foi embora, então o São Paulo precisa dos zagueiros. Quero saber a sua opinião aí, o que você acha a respeito do Osório. O São Paulo deveria segurar ou deveria mandar ele embora? Deixa aí nos comentários. Galera, a próxima notícia agora é para falar de outro nome, um camisa 10 aí que surgiu
para o São Paulo, galera. É oportunidade boa. Ele vê com bons olhos uma vinda para o São Paulo e o São Paulo precisa de camisa 10. O Ganso foi descartado do São Paulo. Ainda na tarde de ontem, o Ganso foi descartado do São Paulo. O São Paulo trabalha com outros nomes. E outro nome que surge aí para o tricolor paulista, Juan Fernando Quinteiro. O Juan Quinteiro, galera, colombiano, tá na Copa do Mundo novamente. Excelente jogador, jogou a Copa em 2014, 2018, 22 e agora vai a quarta Copa já que ele vai. Quinteiro joga muita bola, 32 anos de idade, se eu não me engano, está lá no River Plate, hora ou outra ele é titular, camisa 10 nato, velho. Ele foi muito importante pro título da Libertadores do River de 2018, se eu não me engano, contra o Boca. Mano, o cara é um excelente jogador. O Quinteiro foi oferecido ao São Paulo, o São Paulo tem interesse na contratação, o Dorival gostou do nome também, por mais que não é um cara que se entrega ali na parte tática, né, não fica marcando, correndo para um lado para o outro, mas é um cara, ó, que tem visão de jogo, que enxerga os passes ali, deixa o jogador na cara do gol, bate falta, bate pênalti. O Quinteiro é um excelente jogador, inclusive na seleção da Colômbia ele é o reserva imediato do James Rodrigues, e teve uma época que o James foi reserva dele, então acredito que é um bom nome para o São Paulo, e eu quero saber a sua opinião. PVC, você que sabe tudo, da onde vem a expressão pegar um gancho? Não, pegar um gancho no nosso jornalismo? No jornalismo? Isso. Não sei de onde veio a expressão, mas a gente pega um gancho porque você tem um assunto que está acontecendo e você traz para tratar de um assunto semelhante. Rodrigo Matos, nesse momento está 1.623.000 para o PVC e 2 para mim. Eu fiz 2 perguntas para ele ao longo de todos os programas que ele não soube responder. As outras ele respondeu. Eu pego o gancho para dizer o seguinte: o São Paulo está com cheirinho de SAF? Conta pra gente, que papo é esse? PVC entra também no tema, por favor. Vamos pular então para o São Paulo. O São Paulo teve uma reunião essa semana relatada pelos nossos colegas Valentim Furlan e Gabriel Sá, com o Diego Fernandes, que, para quem não lembra, é o empresário que participou da operação do Ancelotti, sendo que ele não era agente FIFA, e por conta disso a CBF não pagou a comissão dele, porque ele não era um agente regular, e isso está se desenvolvendo, e ele está com uma ideia de levar uma SAF para o São Paulo. Sentou com o presidente Harry Messis e está tentando vender essa ideia dentro do clube, né? E o relato dos nossos colegas é que entrou o acionista da Juventus Fiat durante o programa. Isso aí, cara, assim, e começa com aquela coisa de ficar botando cenourinha na frente do cavalo, entendeu? Para parecer que tem uma coisa muito brilhante na frente e ele correr atrás daquela ideia. Me parece essa coisa do cara do Juventus ligar no meio da história. O clube sequer tem um projeto sério de SAF, e aí já aparece um cara dizendo: se vocês virarem SAF, a Juventus aqui. Parece uma coisa que, né, para sinalizar o negócio andar mais rápido, né? E eu acho que, assim, analisando, o São Paulo precisa de SAF. A gente já analisou as contas do São Paulo aqui, e o relatório do César, no Convocados, trouxe novamente os dados. Ele acha até que ele fez uma análise muito mais otimista do que a que eu fiz, o que eu tenho enorme respeito pela opinião do César, né? E ele colocou como uma queda de dívida, de valor de dívida, né? Ele botou 934, caiu para... Quer ver? Deixa eu pegar aqui exatamente. De que 968 milhões caiu para 858 milhões, a gente não teve tempo de botar na arte, né? E com aumento de receita, então ele viu um cenário de alguns pontos positivos e outros negativos, né? Eu acho que o São Paulo ainda está numa situação que é plausível ele encontrar uma solução sem ser SAF. E se interessar uma SAF, é muito melhor que o clube pense isso como projeto, que pense esse projeto como, vamos no conselho, e aí a gente aprova o conselho, sem negociar com ninguém, sem nenhum investidor. Conversa no conselho, vê o que é melhor, e aí depois abre. Negócio, não é tipo, chega um intermediário que trouxe o Ancelotti, tem um cara da Juventus aqui no meio do telefone. Isso aí, cara, eu acho que é começar o bonde já indo pro lado errado, na minha visão.
E outra coisa, assim, todo respeito ao Diego Fernandes, eu queria saber se ele tem uma camisa retrô do São Paulo bonita, igual aquela que ele usava quando veio com o Ancelotti, retrô da CBD. Era bonita aquela camisa. O André Agnelli, né, que supostamente foi quem telefonou para o Diego Fernandes no meio da reunião, o André Agnelli terminou a suspensão dele no ano passado. É o Agnelli, não é? O Gabriel deu o nome de outra pessoa aqui, PVC. Eu também tinha lido o Agnelli primeiro, mas ele deu o nome de outro acionista aqui da Juventus. Eu vou até pegar. Eu acho que tem que ter um. Eu tô querendo dizer só que, assim, independentemente de ser o Agnelli ou não, o Agnelli teve uma suspensão por fraude financeira e ficou fora do futebol até novembro do ano passado. Pode voltar ao futebol, mas, assim, é sempre importante ter. Quem fala isso muito hoje é Francisco Mansur, que é um dos pais da SAF, junto com o Rodrigo Monteiro de Castro. Ele fala, cara, quando um acionista vem aqui comprar um clube no Brasil, o caso da 777 com o Vasco, o caso do Texas com o Botafogo, ele vem aqui e faz uma devassa nas contas do clube. E o clube não faz uma devassa, não investiga a vida do cara. Assim, nós vamos casar. Nós vamos casar. Aí, as pessoas querem saber tudo que eu fiz na minha vida. Eu também preciso saber da vida dela. São as duas coisas. O exemplo do casamento não é o melhor. Desculpe. Acho que assim, é importante saber quem é que vai ser. A Juventus é uma instituição extraordinária, foi 9 vezes campeã seguida da Itália depois do rebaixamento, que a Juventus teve 2 casos de corrupção recentes, né? Nos últimos 20 anos. O caso do Calciopoli, que fez a punição ao Luciano Modi, e a Juventus pela primeira vez na história foi rebaixada por corrupção. E depois o caso da fraude esportiva, que afastou por 2 anos o André Agnelli e os dirigentes da Juventus. E a Juventus chegou num patamar que ela não consegue ter mais destaque internacional, porque ela está tentando de novo remar para se recuperar. O São Paulo está remando pelos próprios braços para se recuperar. Eu acho que a gente não pode acreditar em milagre, é só isso que não pode. Até me penitencio às vezes quando eu vou falar do Diego Fernandes, todo respeito a ele, porque no início eu não acreditava que o Ancelotti viesse e que não viesse com o Diego Fernandes. E o Diego Fernandes trouxe o Ancelotti para a seleção brasileira. Então, respeito pelo que ele conseguiu fazer. Mas é importante você não vender a cenourinha, como está dizendo o Rodrigo, a metáfora dele, que é melhor que a minha, de tentar indicar uma coisa que pode trazer alguém que precisa ser avaliado, observado. O nome é Lapo Elkan, o nome do sócio da Ferrari, da Juventus, que entrou numa ligação via Diego Fernandes com o Harry Messis, né? Então, esse o nome. Eu também tinha visto inicialmente o Agnelli, né? Mas eu confio bastante na informação aqui do Gabriel Sá, que é um repórter que cobre muito bem aqui o São Paulo aqui no UOL. Ele também foi dirigente da Juventus. Ele foi sócio da Juventus nesse período recente dessa recuperação da Juve, que virou um caso extraordinário, que depois teve uma punição. Enfim. Então tá ali, o São Paulo tá ali na parte de cima. Do lado do São Paulo tá o Boca, né? Tá o Boca, agora tiraram ali, mas enfim, já tem definido, né? Até o final como é que vai ser, né? Acho que vai colocar aí pra gente depois, né? Eu vou colocar para vocês, o chaveamento tem aí São Paulo e Grêmio ou Bolívar, que depois enfrentam Boca, O'Higgins ou Recoleta, ou seja, vai ser só pedrada até o fim. E o River Plate tá do nosso lado da chave também. Tá fácil. Vou pegar a imagem aqui para pôr na tela pra gente. Vai ter o Vasco também, possivelmente o Vasco e tal, enfim, tá engraçado, tá legal esse negócio aí, gostei, bicho, tá? Agora vai começar a ficar animado o negócio, hein? Tá com cara de confronto de Libertadores. São grande, né? Agora. Libertadores. Por um lado, o Grêmio é um adversário difícil, por outro também foi um dos melhores jogos que o São Paulo fez no ano, aquele 2-0 do Grêmio no Campeonato Brasileiro, talvez tenha sido um dos melhores jogos até aqui, a segunda oportunidade que a gente vai ter de enfrentar um gaúcho mata-mata, né? A gente veio aí do Juventude na Copa do Brasil, quem sabe agora a gente possa vingar e passar, caso o Grêmio consiga a sua classificação diante da equipe do Bolívar, que é difícil, mas conta com altitude, né? Exatamente. Ó, já pus na tela aí para vocês verem o chaveamento aqui, ó. Não estão jogando, né? Não estão jogando, nesse momento, na altitude, né? Teve uma treta lá, O Bolívar não está jogando na altitude, por enquanto. A gente não sabe lá em agosto o que vai acontecer, né? Mas é outro cenário, né? Mas pensando normalmente, Grêmio e Bolívar, eu prefiro o Grêmio. Ou vocês não... Eu prefiro o Grêmio.
em condições normais. A altitude, cara, muda drasticamente qualquer cenário, qualquer contexto de jogo de futebol. E aí você pode pegar o primeiro jogo lá, tomar 3 e fudeu para reverter. Desculpa o termo, mas é isso aí mesmo, entendeu? Então, o Grêmio é clássico brasileiro, eles se conhecem, se batem todo ano aqui. Pô, eu acho que seria... E o Grêmio não tá lá naquela... Apesar de ser um time copeiro também, né? O Grêmio é um time copeiro. Mas o Grêmio não tá numa fase legal. Não sei como é que vai ser da pós-parada. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente tá falando de quase 3 meses, né, Senna? Quase 3 meses, a Marina até colocou aqui, né? O Bolívar tá jogando por conta desses episódios em Santa Cruz de la Sierra, que não tem altitude, né? Mas daqui a um mês a situação muda. Aí você tem essas questões. Pode ser que o São Paulo enfrente La Paz, que a chance do Bolívar é essa, jogar em La Paz e mandar o jogo lá. E do outro lado você tem um Grêmio que tem um momento turbulento, mas é o Grêmio, né? Não dá pra você ignorar que também seja um confronto tão baba, né? E a chave também tá embaçadinha aí, né? Tem River Plate, Vasco, Olímpia, Independente Medellín, Santa Fé, Caracas, são... Eu acho que nós caímos num lado mais difícil. Do ponto de vista histórico também, né? Você pega também. ali Boca River, Grêmio, né? Que já é o Boca de... Cara, o time do O'Higgins, eu acho que... Eu assisti também alguns jogos do Boca, também tá complicado, cara. Mas, enfim, eu acho que é o favorito no confronto. Né? Depois, né, se a gente passa ali do Bolívar e do Grêmio. É um lado mais difícil do que o outro, eu acho, sendo o nosso. Então, é meio complicado ali, porque, assim, você vê, a gente estava falando muito isso, né, Matheus, que o nível da Libertadores também tá meio zoado, né? Tem muito time ruim. A Conmebol precisa melhorar os 2 campeonatos, né? Mas agora a Sul-Americana ela toma cara de competição internacional mesmo, né? A primeira fase é meio, né? Várzea. Só que aí você pega ali, cara, isso aí não deixa nada a desejar para um mata-mata de Libertadores, cara. River Plate tem 4 Libertadores, o Olímpia tem 3, o São Paulo tem 3, o Grêmio tem 3, o Boca tem 6. Times tradicionalíssimos ali de um lado. Do outro lado, o Botafogo é campeão, Atlético Mineiro é campeão, Nacional é campeão, né? Santos. Só os grandes, né? Claro que o momento é meio zoado, né? De muitos deles. Mas e aí, Matheus, acessível? Dá pra gente, de repente, pensar em um título aí? O que você imagina aí desse chaveamento, hein? Eu acho que o São Paulo não deve ter fé nessa competição. Eu acredito que mesmo que os times tenham nome, as fases de muitos deles não estão boas. Eu sei que o São Paulo enfrenta muitas dificuldades, mas é preciso ressaltar que o São Paulo está invicto. Eu acho que do lado esquerdo, o São Paulo é o terceiro, né? Tem o River Plate na frente do São Paulo, tô falando de mando. Tem o River... Se eu não me engano, era River e tem mais Olímpia, pronto, o River e Olímpia que estão na frente do São Paulo. Fora esse, o São Paulo joga sempre decidindo em casa. É preciso ver também se o São Paulo vai jogar realmente no Morumbi, porque em julho, salvo engano, tem show, né? Eu não sei se em agosto vai ter também. O São Paulo tem esse contrato aí com a Live Nation, que é muito prejudicial ao clube. Se a gente pegar o Grêmio fora de casa, por exemplo, no Cícero de Souza Marques, já vai ser um grande prejuízo. Mas eu acho, Senna, que é muito palpável esse título, porque o São Paulo, além de ser o histórico de mata-mata, tem o Dorival Júnior, que é praticamente um especialista em competições desses jaés. Eu acredito que o São Paulo tenha muita condição de poder bater de frente, independentemente dos times que estão nessa chave esquerda. Agora, meu amigo, é só sonhando aqui as projeções, mas imagina aí, ó, São Paulo passa, pega o Grêmio, passa, pega o Boca, passa, pega o River, final com... Aff, Maria, é como se fosse a reviver 2023, que a gente também teve uma ascensão parecida, né? Lá na Copa do Brasil, a gente pegou o Palmeiras, pegou o Corinthians, pegou o Flamengo. Então pode ser um título que, no final das contas, Senna, vai estar lá na estante do Morumbi como um título de Copa Internacional, que é a Copa Sul-Americana, pra gente vai ser muito importante. Porque assim, é grana, é vaga direta para Libertadores de 2027, é pontuação para o ranking da Conmebol, pensando em Mundial de Clubes. Claro que é uma outra realidade, não é a nossa realidade hoje, mas temos que pensar nisso. E, Renan, é moral, é autoestima, é um torneio internacional. Se o São Paulo passa num filme aí que o Matheus falou, sei lá, vai que na pausa da Copa o Dorival consegue, sei lá, fazer esse time dar uma liga aí. Você tem aí adversários de um quilate, de um Boca Juniors, que tá mais ou menos, mas é o Boca, Grêmio, River Plate, Olímpia. Pô, se o São Paulo chega ali e ganha isso daí, pô, vale, assim, a Sul-Americana não vale quanto a Libertadores, mas é um peso que a Libertadores esse ano não tem. Não, é verdade, Senna, eu concordo, e com o que o Matheus falou também. Eu acho que, principalmente o nosso lado aqui, tá muito pesado. Independente dos momentos dos clubes, né? Você imaginar ali, numa oitava de final, São Paulo e Grêmio, depois passando ali mais Boca, River, cara, são confrontos pesados. O River até tem uma situação que ele tá com um time ali, montou um time nível
não conquistou nada, mas é um nível mais alto, eu acho. Do ponto de vista financeiro, montou um time legal ali. E o Dorival, Senna, ele tem o grande desafio agora. Acho que um dos maiores desafios dos últimos anos da carreira dele, o maior desafio, eu acho. Né? Sim. Porque ele está com um time limitado, ele chega com pouco tempo de trabalhar, então ele está colocando um time para jogar que não é muito a característica dele, ele não tem como característica no histórico dele jogar com pontas e tal, e ele está se adaptando até essa parada, e eu acho que a mudança da transformação do time do Dorival passa pela volta do Marcos Antônio, e eu acho que o Pablo Maia pode voltar a ser um cara importante, um cara que a gente volte a olhar ele de uma forma diferente sobre o comando do Dorival. E seria legal. Seria legal se ele conseguisse isso. A gente teria um equilíbrio legal para esse time, né? Teria um equilíbrio bom. Com o Pablo Maia sendo a proteção, a consistência à frente da zaga, dando liberdade para o Marcos Antônio como um segundo, né? Armando um time parecido com o que o Crespo fez, que no meu entendimento era um 4-5-1. Né? A gente tinha 3 meio-campistas, nenhum era primeiro volante. Eu acho que o Pablo pode incorporar aquilo ali. Eu acredito que o Bobadilla não fique no São Paulo para o segundo semestre. Eu acredito. Então a gente ia compor, eu pelo menos faria isso, com Pablo Maia, Marcos Antônio e Danielzinho, Luciano e Arthur, mas não sendo pontas. Até porque o Luciano não tem essa capacidade. Né? Sendo meias atacantes, ajudando na construção das jogadas, mas o Arthur, por exemplo, não ficando só aberto. Ele tendo liberdade de movimentação pela meia direita e ponta direita, e o Luciano idem pelo outro lado. E eles se aproximando. E isso foi muito legal de ver quando o São Paulo... Aí o que mudou no São Paulo? Não tinha o Pablo Maia e tinha o Bobadilla, nisso que eu estou falando para o segundo semestre. E não tinha o Arthur e tinha o Lucas, naquele momento que deu liga. Com movimentação, todo mundo se procurando, todo mundo se aproximando. Eu acho que assim o São Paulo pode ser um time mais equilibrado. E foco no trabalho físico. Foco no trabalho físico para essa parada. Porque está muito claro que o São Paulo começa muito bem os jogos, normalmente sai à frente no placar e logo cedo, e a partir do intervalo, e tem um ritmo bom de jogo no primeiro tempo, pelo menos eu estou lendo os jogos dessa forma, né? Tá tendo um bom rendimento no primeiro tempo, não consegue ampliar, conseguiu nesse contra o Boston, mas não consegue ampliar o placar para ter mais tranquilidade, e no segundo tempo o time cai demais fisicamente. E a queda física de um jogador de futebol acarreta no erro técnico. Daí começa erros de passe, começa o time ficar mais espaçado, mais exposto, mais vulnerável. Então, eu acho que com uma composição de um time mais equilibrado e bem fisicamente, o São Paulo é muito competitivo, Senna. Eu não acho o elenco do São Paulo fraco. Eu acho limitado. Uma coisa diferente da outra. E ainda mais para esse sistema que o São Paulo está jogando. Fica mais limitado ainda, né? Com a dependência de pontas. Jogando nessa formação, você depende de pontas. Então, eu acho que passa muito por isso, para o São Paulo ser um time competitivo para brigar pelo título da Copa Sul-Americana. Não sei se vocês estão na mesma ideia que eu aí. Não, isso é. O São Paulo vai ter tem muita lição de casa, né? Tem muita coisa para arrumar. Tem o mental, né? O mental do São Paulo tá entregando muitos jogos na reta final e isso se reflete na campanha, né? Muita gente estava falando assim, mas como é que fica a questão dos mandos, né? Eu estava separando aqui as melhores campanhas na primeira fase. Quer ver? Deixa eu colocar aqui, ó, na fase de grupos, né? O São Paulo entrou em acordo para contratar um novo jogador indicado por Dorival Júnior. O jogador atualmente defende as cores do Botafogo, time que acabou encostando o atleta no elenco devido à grande quantidade de atletas no grupo. Há pouco tempo atrás, Newton era um dos grandes destaques da equipe carioca e hoje se encontra na lista de transferências de sua equipe. Segundo informações divulgadas inicialmente pelo jornalista André Hernan, Botafogo, São Paulo e staff de Newton avançam em conversa para um novo modelo de negócio que pode ser fechado nessa semana. A ideia seria um empréstimo com obrigação de compra ao final. Os valores ainda estão sendo discutidos pelas partes. O jogador é muito bem avaliado pela comissão técnica de Dorival Júnior, que inclusive indicou a contratação do atleta. Newton atua como volante de criação e tem boas qualidades defensivas, fator desejado pela equipe são paulina. Newton se animou com a possibilidade de defender as cores do tricolor. Um desfecho positivo é aguardado para acontecer já nos próximos dias. E aí, torcedor, você aprova a contratação de Newton? Deixe sua opinião nos comentários.